não aguenta nem ficar sentado direito aí. Tomara que não dê sono. Mas nós estamos felizes por mais uma vez estarmos na casa do Senhor. É muito bom começar o ano já louvando a Deus, agradecendo por tudo que Ele tem feito na nossa vida. E que nós sobrevivemos mais uma vez. Não sobrevivemos apenas no sentido de nos alimentarmos ou de conseguirmos um salário para pagar as nossas contas, mas porque nós estamos vivos espiritualmente, nós estamos aqui na casa do Senhor, estamos aqui para louvar e adorar o nome dEle. Antes de eu começar a falar um pouquinho aqui sobre o que nós vamos falar hoje, eu queria que você pensasse um pouco e refletisse sobre tudo aquilo que nós passamos nesse último ano. Normalmente, né, quando nós chegamos no final do ano, nós começamos a refletir um pouco mais sobre as coisas que aconteceram. E, de fato, o ano de 2022 foi um ano muito cheio, com muita coisa. E muitas coisas pesadas para a nossa vida. Desde acontecimentos mundiais, históricos, por exemplo, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, não que não existem outras guerras no mundo, mas aquela lá foi chamada muita atenção, como a tribulação no nosso país também, em relação às eleições, e a Copa do Mundo, e aí para acabar, a morte do Pelé e a morte do ex-papa, e muitas coisas eu sei que aconteceram na sua vida pessoal. Mas 2023, 2013 já foi. 2023 começou. E normalmente, quando nós começamos um novo ano, nós enchemos o nosso coração de metas. Fazemos muitas metas para o próximo ano. Talvez você olhe para trás agora e vê tudo aquilo que aconteceu no ano passado, e algumas metas que você tentou, você conseguiu, outras foram frustradas. Talvez você agora está fazendo uma nova lista, pegando um papelzinho lá e uma caneta, ou até mesmo mentalmente, pegando no seu bloco de notas do celular, fazendo mais uma lista de o que você precisa fazer para esse próximo ano. E falando nisso, o Instituto Vitude, junto com a revista Veja, fez uma lista daquilo que os brasileiros mais colocam como meta para o próximo ano. Eu queria que você me ajudasse agora, se na sua lista, mesmo que não seja escrita, talvez está na sua mente, alguma dessas coisas aqui está nos seus planos para 2023, hein? Dia 1º, hein? Tem duas coisas aqui que eu achei assim surpreendente. Por um lado, por outro lado, eu consigo compreender depois de 2022. Por exemplo, a primeira meta aqui é fazer terapia. Brasileiro colocou lá, preciso fazer terapia em 2023. Alguém? Ninguém? Todo mundo com a saúde mental tranquila? Tá bom. Segunda, comer melhor. Eu preciso comer melhor também. Não sei se eu vou, mas eu preciso. Terceiro, voltar a estudar. Alguém? Levanta a mão. Você quer voltar a estudar. Faz 35 anos que você não estuda nada, agora quer voltar. Fazer exames de rotina. Todo ano você fala isso, né? Essa daqui eu acho que poucas pessoas pensam nisso, mas guardar dinheiro. Esse ano, 2023 não consegui. 2021 não consegui. 2020 não consegui, mas 2023 eu vou guardar dinheiro. 2023 você vai talvez estar do outro lado, que não é guardar dinheiro, mas pagar dívidas. Agora você não mostra, né? Vai que está devendo para alguém aqui, você levanta a mão, a pessoa fala lá, vai me pagar esse ano. Essa daqui me surpreendeu, mas tem muito a ver com os nossos tempos atuais. Na lista do que os brasileiros mais colocaram
para metas do próximo ano, fazer uma cirurgia estética. Eu não preciso. Viajar. 2023, vou viajar para São José dos Campos. E por último, eu acho que algumas pessoas colocaram isso aqui, talvez, você colocou, não sei. Emagrecer. Quem pôs aqui? Vou emagrecer, esse ano eu vou emagrecer. Nós pensamos muito em metas. E apesar de todas as metas que nós pensamos, eu não sei se você percebeu, mas quanto mais o tempo passa, talvez com o aumento da tecnologia e também com a visibilidade das redes sociais, e você vê outras pessoas conseguindo conquistar as suas metas, talvez você fica mais empolgado com aquilo, e você percebe que você também consegue. Eu vou dizer uma coisa para você, pode ser, e eu tenho quase certeza, talvez eu tenho certeza que você vai conseguir chegar nas metas que você quer em 2023. Eu creio com todo o meu coração que vai chegar no final de 2023, você vai ver a listinha que você fez hoje, seja ela mental ou no papel, você vai olhar aquilo e falar assim: olha, eu consegui, eu cheguei, eu consegui cumprir as metas que eu queria para este ano. Eu creio que você vai fazer isso. Só tem um porém, um pequeno porém, um detalhezinho muito importante. Você vai conseguir cumprir as metas que você quer, mas isso não vai satisfazer o seu coração. Não importa qual seja a meta que você tenha colocado no seu coração, não vai satisfazer as suas vontades. Você vai chegar no final de 2013, você vai chegar no final de 2023, vai olhar para trás e vai falar assim: eu consegui. E daí? E agora? Qual o próximo passo? Tá bom, eu tenho dinheiro, tá bom, eu emagreci, mas o que isso me trouxe? Qual é o benefício disso? Sabe por que isso acontece muitas vezes? Porque nós pensamos muito na meta em si e não pensamos na consequência do que essa meta vai trazer para nós. Então nós ficamos com esse anseio, com essa ansiedade de que eu preciso alcançar aquela meta, e eu tenho que chegar lá, e é fé, foco, e eu vou malhar o máximo possível, e quando eu chego no final do ano eu falo: tá bom, e agora? O que isso me trouxe de benefício talvez? Porque as metas que nós colocamos no nosso coração, na maioria das vezes, elas não estão muito direcionadas com aquilo que Deus quer para nós, mas sim com o nosso próprio coração, com o nosso eu, com a nossa satisfação pessoal, com a nossa própria vontade. E aí, elas nos levam para o nada. E aí eu junto isso com aquilo que eu tenho visto na igreja atual. E agora, não fazendo mais um balanço de 2022 sobre aquilo que aconteceu no mundo, ou sobre aquilo que aconteceu na nossa vida pessoal, fazendo um balanço sobre a igreja, uma das coisas que eu percebo que a igreja caiu muito foi a questão do amor ao próximo. Enquanto nós estávamos tão focados em fazer a nossa vontade, em conseguir aquilo que nós queremos, aquilo que vai nos trazer um prazer, uma satisfação pessoal, nós paramos de orar para o próximo, ou por muitas vezes nós entramos em conflito com o próximo. Por quê? Porque o próximo não pensa exatamente como eu, porque o próximo não tem as mesmas metas, o mesmo querer que a minha vida, que a minha família, e aí eu me afasto dessas pessoas. E nós vimos cada vez mais, e eu falo não só dessa igreja aqui, tá? Falo da igreja no geral. A igreja formando pequenos grupos de pessoas que pensam diferentes, e elas estão prontas com uma palavra boa para lacrar em cima do outro, para falar alguma coisa que vai machucar o coração do outro, mas que ela vai sair vitoriosa, porque ela falou alguma coisa que acabou com a resposta do outro irmão. Esse é o retrato da igreja de hoje. E quando eu olho para isso, eu lembro de uma igreja do Novo Testamento, que talvez pareça um pouco com essa realidade dos dias atuais. E aí que eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios,
um texto que você já ouviu várias vezes, mas vou tentar expor ele mais uma vez. 1 Coríntios capítulo 13. Para que a gente possa fazer metas que vão mudar a nossa vida, nós vamos ler esse texto todo. 1 Coríntios 13. Para pararmos de falar que, olha, se eu seguir a vontade de Deus, e aí eu fizer tudo certinho aqui, eu vou ser muito abençoado na minha vida pessoal, e eu vou ser muito feliz. E aí a gente olha para aquilo, nós pensamos que esse relacionamento de troca acontece, e eu penso que eu vou ser muito feliz, sem lembrar que, como que eu posso ser feliz se nesse nosso país, na nossa cidade, tem crianças que estão passando fome todos os dias, mas eu estou sendo muito feliz, estou sendo muito grato pelo que está acontecendo na minha vida. Olha aqui comigo, 1 Coríntios 13. Sabe o que é engraçado? Nós conhecemos esse texto. Até quem não é cristão conhece esse capítulo aqui. Mas você que é cristão, você conhece 1 Coríntios 13. Você conhece o contexto da igreja de Corinto, uma igreja litorânea, uma igreja cheia de problemas, uma igreja onde Paulo foi muito duro com eles. Aliás, você conhece também que o capítulo anterior, Paulo está falando sobre dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo está falando sobre dons espirituais. E, eu não sei se você sabe, entre o 12 e o 14 tem o 13. E no capítulo 13, ele fala sobre amor. Então você vai perceber que o tom que o apóstolo Paulo está usando nesse capítulo aqui, não é aquele tom que nós ouvimos muitas vezes nos casamentos. Você pode aplicar muito esse texto aqui para os casamentos, para algo mais emotivo, mas o tom que o apóstolo Paulo está usando aqui nesse capítulo é outro. Então nós vamos ler este capítulo mais uma vez, ele não é longo, e nós vamos falar um pouquinho sobre ele. 1 Coríntios capítulo 13, diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo o conhecimento, e tenho uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Vamos orar mais uma vez. Nós louvamos o teu nome, ó Pai. Agradecemos o teu nome. Obrigado por esse tempo que nós temos aqui para ouvir da tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor deseja para o nosso coração. Usa, Pai, o teu servo para que nós possamos compreender e podermos viver aquilo que o Senhor deseja para nós.
Ajude a tua igreja a ser transformada neste ano, Pai, que possamos ter um coração totalmente entregue e devoto somente a Ti. Que o Senhor esteja conosco neste momento, nos ajudando. Em nome de Jesus. Amém. Essa igreja tinha problemas. E esse grande problema que havia aqui, entre vários problemas, é que eles olhavam e se achavam mais espirituais do que os outros. Então, um olhava para o outro e falava, eu sou mais espiritual do que você. O outro falava, quem é mais espiritual aqui sou eu. Por que você é mais espiritual que eu? Eu sou mais espiritual do que você, porque eu tenho o dom de profecia, meu amigo. Ah, é? Mas eu tenho o dom de línguas, e aí então? E eles ficavam nessa briga de quem era mais espiritual, querendo provar para o outro que era mais espiritual, e de repente Paulo olha isso aqui e outros problemas que a igreja tinha, e que ele estava tratando. Eu imagino o apóstolo Paulo escrevendo essa carta e falando sobre cada um dos problemas. Ele começa a falar sobre os dons, falar, pessoal, olha, os dons funcionam dessa maneira e tal. E ele para e ele começa a pensar e analisa, fala, peraí gente, vamos resolver isso aqui de uma vez por todas? Vamos pensar na melhor forma, porque vocês estão indo por um caminho totalmente errado. Vocês estão perdendo o foco. Vocês estão olhando para coisas tão pequenas, estão olhando para o dedo aqui, ó, enquanto tem um mundo de coisas para vocês olharem. Então eu vou falar uma coisa para vocês, sinceramente. E essa mesma coisa, o apóstolo Paulo vai dizer para nós hoje. Como que eu posso não me frustrar? É olhar para o lado, olhar para o meu irmão, olhar com amor. Você acha que você ama a Deus? Pensa um pouquinho antes de responder. Você acha que você ama os seus irmãos em Cristo? O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, olha, o amor, pessoal, é a melhor meta que você pode ter este ano. Sabe por quê? Porque é o amor que vai preencher o seu coração. Olha o versículo 1 de novo. Ele fala, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ele diz, olha, se eu falo a língua dos anjos, meu amigo, eu posso falar com Gabriel, eu posso falar com Miguel, se eu falo a língua dos homens, eu posso ir para a China, eu posso ir para o Turcomenistão, que eu nem sei qual é a língua que fala no Turcomenistão, mas eu posso chegar lá e comunicar com todo mundo, mas se eu não tiver amor na minha fala, se eu não tiver amor naquilo que eu estou falando, eu vou ser só um barulho, e barulho irrita. Quando passa o tempo, barulho irrita, é um barulho que logo passa. Se eu não tiver amor nas minhas palavras, meu amigo, eu posso falar a língua que for, mas eu tenho que ter amor naquilo que eu falo. Se não tiver amor, dá para ouvir? Se eu não tiver amor naquilo que eu estou falando, eu vou continuar vazio, vou ser nada. Se eu não tiver amor no que eu falo, eu vou ser nada. Eu posso ser um comunicador fantástico, eu posso falar muito bonito, eu posso chegar aqui, transmitir uma grande mensagem, posso pegar pessoas aí nas redes sociais, no mundo afora, que levam multidões, mas se essas palavras não estão embutidas com amor ao próximo, eu estou totalmente vazio, eu não sou ninguém. Versículo 2, ele fala, ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu tenha o conhecimento de todas as coisas, ainda que eu saiba tudo sobre o Evangelho, e eu consiga explicar o Evangelho da forma mais fácil possível para você entender, se essa explicação não tiver amor, estou oco por dentro, estou vazio, eu não vou ser ninguém, eu vou chegar no final de 2023 ensinando várias pessoas totalmente vazio. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo
e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso valerá. Agora não se trata apenas daquilo que eu falo, mas daquilo que eu entrego. Se eu pegar no Natal aí, ó, um monte de brinquedo, um monte de roupa, doar para os pobres, para as pessoas necessitadas, e fazer uma coisa muito bonita, ainda que eu entregue o meu corpo para ser um mártir de uma causa, se eu não tiver amor naquilo que eu estou fazendo, as pessoas vão estar muito felizes com as coisas que eu entreguei, mas eu totalmente vazio. Porque o amor, a única coisa que nos traz benefícios para essa vida. E aí que nós vemos muitas pessoas que estão cheias de conhecimento, igrejas bem estruturadas, com muitas coisas para mostrar e para oferecer, mas vazias, mas sem sentimento, sem se importar com as pessoas, sem se importar com o próximo. Um escritor chamado Eric Hoffer tem uma história muito interessante, mas ele diz uma coisa impressionante. Ele diz o seguinte: olha, as nossas maiores dissimulações são desenvolvidas não para esconder o que há de ruim em nós. Nossas dissimulações são desenvolvidas não para esconder o que há de ruim e feio em nós, mas o nosso vazio. Sabe por que você corre atrás de muitas coisas, de muitas metas, e você quer aparecer e quer mostrar o tanto de conhecimento que você tem, ou quantas línguas você fala, ou quão bom você é, quão eloquente? É para esconder, não a parte feia, mas esse vazio, esse sentimento de que ninguém me ama e eu preciso dessa aceitação. E o final, ele diz o seguinte: a coisa mais difícil de esconder é aquilo que não existe. Como que eu vou esconder o vazio? Como que eu vou esconder aquilo que não existe? E eu fico nesse ciclo. Todas as vezes, buscando metas, me frustrando, querendo me justificar e frustrando, conseguindo metas e me frustrando, porque não tem como esconder o vazio. Pergunto para você, será que alguém alcança a felicidade sendo bom naquilo que ele faz? Será que o melhor pedreiro dessa cidade é feliz? Será que aquela senhorinha que ajuda os pobres é feliz? Será que o melhor pastor dessa cidade é feliz? O maior empresário? Será que estão as conquistas que nos deixam felizes? Ou será que é só o amor que nos preenche? E o mais interessante é que quando nós olhamos para o mundo aí fora, o que as pessoas nos induzem a buscar? Amar ao próximo? Ou buscar nossas metas pessoais, que nem louco, e você tem que ter foco, e enquanto eles dormem, você trabalha? É interessante. E aí eu imagino o pessoal lendo isso aqui, falando assim: apóstolo Paulo, tá bom, você está falando aí que isso, se não tiver amor, não vai dar nada. Então, apóstolo Paulo, o que é amor? E amor não é aquela coisa passional, sabe? Já viu aquelas notícias na TV de pessoas que matam outra pessoa porque amavam? Não tem nem sentido, né? Não, fulano matou a mulher lá porque a mulher não ficar com ele, porque ele amava muito aquela mulher, então ele mata ela, porque ele ama. Amor não é isso. Amor não é coraçãozinho, não é mensagens melosas, não é isso. O que é o amor? Amor é a motivação do coração em fazer e fazer. Muitas vezes nós falamos que amor é a ação, é o verbo, é fazer. De fato, é. Mas não só fazer, é a motivação do coração em fazer. As duas coisas. Porque, olha, em segundo lugar, amor,
além de me preencher, ele me livra de sentimentos e atitudes ruins. O pessoal pergunta para o apóstolo Paulo, o que é amor? Versículo 4, ele fala, o amor é paciente. O amor é bondoso. O amor é paciente. A palavra paciente utilizada aqui, no grego nós temos duas palavras para paciente. Uma para coisas e uma para pessoas. A palavra utilizada aqui é a palavra para pessoas. Então aqui não é no sentido de o amor é paciente, esperei com paciência em ti, Senhor, ou esperar numa fila do banco. Essa não é a ideia. A ideia de amor aqui é com pessoas. A ideia aqui de paciência é com pessoas. Você é paciente com as pessoas que estão do seu lado? Ele escreve isso aqui para essa igreja porque os irmãos de Corinto não tinham paciência com os irmãos novos na fé ou com os mais fracos. Olhava para aqueles lá e falava, esse aí não é crente não. Olha o estilo de vida, olha essa coisa olha as coisas que essa pessoa posta. Olha o que essa pessoa acabou de falar. O amor é paciente. O amor também é bondoso. Ele usa de bondade, de compaixão. É interessante que a Bíblia nos ensina a sermos misericordiosos, termos compaixão para fora e julgarmos a nós mesmos. Só que normalmente nós temos compaixão com nós mesmos e nós julgamos para fora. Mas nós devemos ter atitudes de bondade, não só com as pessoas que nós estamos próximos. É fácil eu chegar assim e falar assim, não, eu tenho atitudes de bondade, mandei presentinho para o meu amigo, olha, tal pessoa que eu gosto demais, gosto muito, eu mandei coisas para ele porque ele estava doente, maravilhoso, show de bola, mas não é só com essas pessoas. Já viu aquelas crianças que você chega assim e fala, você gosta do tio? Gosto. Por que você gosta do tio? Porque ele me dá presente. Você gosta daquela pessoa? Eu gosto, sabe por quê? Porque sempre quando eu preciso, ela está lá, ela está presente. Isso é fácil. Jesus fala que isso, até quem não é religioso faz. Mas aqui, ter atitudes de amor é para com todos, com todas as pessoas. Se o amor é bondoso e se o amor é paciente, consequentemente, o amor não inveja. E aqui ele pegou pesado, Por que ele está falando isso? Lembra o contexto? Igreja de Corinto, você tem o dom, eu tenho o dom melhor que o seu. E quantas vezes nós vemos pessoas com briguinhas, com uma disputa por tantas coisas. Eu nem falo só a questão da igreja, das coisas que nós estamos próximos aqui, mas quantas pessoas ficam disputando umas com as outras, por questões sociais, por questões do dia a dia. Tem alguém aqui que é invejoso ou não? Levanta a mão se você é invejoso. Ninguém, né? Sempre quando a gente fala sobre isso, o invejoso não vem. Inveja é um pecado que a gente não assume. Mas é aquele pecado que quando você está olhando as redes sociais das pessoas, e você fica com ódio porque aquela pessoa está viajando, sabe? Sabe quando você olha assim e fala, nossa, emagreceu. Esse também é inveja. Quando você começa a distorcer ideias de outras pessoas e pega a birra das outras pessoas por aquilo que elas estão fazendo, isso não é amor. O amor não inveja, não tem esse sentimento quando olha para as coisas dos outros. O amor também não se vangloria, o amor não se orgulha. Isso aqui também acontece muitas vezes daquelas pessoas que falam assim, olha, tá vendo aqui, ó? Se tem alguém que ama, essa mulher aqui sou eu, Pensa numa pessoa que ama. Olha, tem muita coisa que ela faz que eu não gosto. Mas eu estou ali, que eu amo.
Aquelas declarações de amor assim que fala para todo mundo, olha, eu te amo, viu? Fala para todo mundo, menos para a pessoa. O amor não se orgulha, não se vangloria. O amor, ele tem a intenção de fazer o bem e não de mostrar, olha como eu faço muitas coisas bonitas. Imagina que eu chamo o Paulo Vitor e o Pedro para ir lá em casa. Falar, vamos lá em casa ver minha coleção de perfumes. Vamos lá ver. Sei que você não gosta muito, mas vamos lá. E aí chega lá, a gente fala, não, você vai ver, cara, eu comprei vários perfumes lindos, maravilhosos, um cheiro. E quando a gente está chegando na porta de casa, o Pedro olha para mim e fala assim, não, você não vai entrar aí não. Eu falo, o quê? Você não vai entrar aí não. Eu falo, tá de zoeira, eu vou entrar na minha casa. O Paulo fala, não vai entrar. Mas como assim, não vou entrar na minha casa? Não, você não vai entrar. Você não está vendo que está pegando fogo na sua casa? Eu falo, que pegando fogo, cara, eu vou entrar. E os dois começam a me segurar, e eu falo, não, eu tenho que salvar os meus perfumes, gente. Aí fala assim, o perfume é álcool, meu amigo, já foi. Queimou tudo. Parece uma história muito boba, mas é claro, né, espero que seja claro. É claro que se minha casa estiver pegando fogo e você vê, não vai deixar eu entrar na minha casa pegando fogo. Mas quantas vezes nós vemos pessoas que olham para o seu irmão sofrendo, para o seu irmão sentindo dores, e ele vai lá para impedir que isso aconteça? Ou ele tem o sentimento de, eu quero que se exploda. Fingi que não vi, estava chorando, fingi que não vi, passei reto, qualquer coisa, pastor, se lida com ele lá. Esse sentimento de amor nos livra de sentimentos egoístas. O amor não é isso. Versículo 5 diz que o amor não maltrata. Esse maltrata é no sentido de não fazer algo que vai prejudicar a outra pessoa. Outras Bíblias traduzem como não se conduz inconvenientemente. Não se porta inconvenientemente. E o que nós vemos de pessoas se comportando inconvenientemente, pessoas fazendo coisas que sabem que vai magoar, que vai machucar, e não está nem aí, problema do outro, tem muito. Não procura os seus próprios interesses, mas sim o interesse dos outros. Não se ira facilmente, não tem pavio curto. Tem gente que não tem nem pavio curto, né? Vai direto na porva já, explode na hora, nem pensa muito, já solta aquela palavra assim que vai machucar, doído. O amor não é dessa maneira. O amor busca aquilo que vai fazer o bem. Versículo 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E aqui eu falo assim, deu a louca nos crentes. Porque quantos sites, talvez você já viu isso aqui, quantos sites existem de crentes para falar sobre os escândalos do mundo gospel? E aí fala, vou compartilhar isso aqui, cara, os caras vão ver, olha só o que esse pastor aqui está falando, e aí eu quero massacrar aquele pastor. Na própria igreja, quando as pessoas estão juntas e aí começa a surgir um burburinho, uma fofoca de alguém, e em vez das pessoas se entristecerem, aí um amigo ou uma amiga fala para a outra, toma, é isso mesmo, tem que sofrer mesmo. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor busca o melhor para outras pessoas, e quando ouve algo que está ruim com o outro, ele se entristece, porque ele quer o melhor para o seu próximo. Tem um livro muito interessante de um filósofo chamado Jean-Paul Sartre, em que ele conta algumas histórias. E uma dessas histórias, ele é chamada O Quarto, se não me lembro. Ele fala sobre algumas pessoas que estão num quarto, e que esse quarto, tá, entre aspas, é o inferno. Não tem fogo, não tem diabo,
Só tem pessoas. E as pessoas estão ali, e quanto mais essas pessoas têm um relacionamento próximo, quanto mais tempo passa, mais o quarto vai ficando um clima muito desagradável. E tem uma única porta ali, fechada, que ninguém consegue sair. As pessoas tentam sair daquele lugar, porque elas não querem mais conviver com as outras. Isso parece um pouco com a gente hoje? Se alguém fala alguma coisa que você não gosta, você manda um bloco. Você exclui. Passar longe. Eu vi algumas metas de alguns irmãos aí nos status, né? Longe de pessoas tóxicas. Longe, quero paz. E aí, nessa história, ele conta que as pessoas estão lá e estão reclamando e tal, e o clima está fervendo, e de repente a porta se abre. E uma dessas pessoas, ela está próxima para sair, ela sai correndo, ela chega bem perto da porta, essa parte é muito engraçada. Ela chega bem perto da porta, e alguém que está lá dentro do quarto ainda grita para aquela pessoa: você vai sair porque você é um covarde. O que a pessoa faz? Ela fecha a porta e volta para discutir com aquela pessoa. Qual que é a ideia de que esse autor está querendo dizer aqui? Que por muitas vezes nós guardamos no coração coisas que não devemos guardar. Guardar rancor das pessoas. Versículo 7. Não, versículo 5, eu não terminei o versículo 5, né? Não maltrata, não procura seu interesse, não se ira facilmente e não guarda rancor das pessoas. Não se ira, não explode, mas também não implode. Não guarda rancor. E aí vem o versículo que eu acho que é o mais difícil de todos, que ele diz assim, versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo sofre, pessoal. Aguenta mais um pouquinho. Olha, fica mais um pouquinho. Tenta mais um pouquinho. É isso que nós aprendemos hoje em dia? No mundão aí? Vai lá, tenta de novo. Vai, fala de novo. Suporta mais um pouquinho. Acredita. É isso que nós pensamos? Ou você tem que ser feliz, cara. Abandona. Não, é muito mais fácil. Não, para que você está sofrendo isso, gente? Não, esquece essa pessoa para lá. O importante é que você seja feliz. Busca o seu caminho. Tudo sofre, tudo crê. Além disso, o amor me faz entender o amor de Jesus. Olha a partir do versículo 8. O amor nunca perece. As profecias desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. O amor nunca perece. Em outras traduções fala que o amor jamais acaba, jamais termina. O amor nunca perece aqui é no sentido de que ele não estraga. Não é com o tempo que ele vai se tornando uma coisa mais morna, mais fria. Não, ele permanece do mesmo jeito. O amor, ele permanece da mesma maneira. Quantas vezes você já ouviu pessoas falando que o amor acabou? O que acaba aqui para o apóstolo Paulo? O que acaba, meus irmãos de Corinto? O que acaba são os dons. Ainda que você fale a língua dos anjos, dos homens, o dom de línguas, vai acabar. Ainda que você tenha todo o conhecimento das profecias, o dom de profecias, vai acabar. Ainda que você entregue seu corpo para ser queimado e você distribua os seus bens, olha, o dom da contribuição vai acabar. Mas a única coisa que não vai acabar, que não deteriora com o tempo, é o amor. Ele é contínuo. Versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei um homem, deixei para trás
as coisas de menino. Lembra que eu falei? Olha o tom que o apóstolo Paulo está usando aqui, tá? Não é aquela coisa muito maravilhosa, suave. É como se ele estivesse dizendo assim, pessoal, cresce. Olha, quando eu era criança, eu fazia essas coisas que eu estou fazendo aí. Mas agora que eu coloco calça de gente grande, agora eu vou amadurecer. Eu vou agir de uma maneira diferente. Já viu criança brincando? Às vezes as crianças estão lá em casa lá. Esse dia tinha umas crianças brincando lá em casa lá, brigando por causa de uma bola. A bola é minha, a bola é minha. Às vezes as minhas meninas estão brincando lá com as amiguinhas e eu escuto assim, então eu não sou mais sua amiga então. Então acabou a nossa amizade. Começa um griteiro de que é meu, isso aqui é meu. E não controla os seus impulsos, os seus sentimentos. Fica disputando brinquedos. Mas você que já cresceu, meu irmão, para com essas coisas. Para com isso. Para de, agora eu não falo mais com ele. Não falo mais com essa pessoa porque magoou meu coração. Estou muito sentido com que. Quando eu era menino, eu fazia isso aí. Mas agora, não, agora eu amadureci. Agora acabou com isso. Agora não tem essa guerrinha. Agora não é mais, eu não sou mais seu amigo. Agora, vamos conversar? Mudou o sistema. Esse é o sentido do amor. E o versículo 12 ele fala agora, nós vemos como um reflexo obscuro, como em espelho. Lembrando que os espelhos daquela época não é o espelho que você vê hoje, né? Você consegue ver perfeitamente quão feio você é. Mas naquela época eles conseguiam ver o espelho como se fosse um bronze, né? Um bronze polido. Mais ou menos como você vê hoje no capô de um carro. Limpo, né? Não o meu. Carro limpo, você vê assim o brilho assim, você vê mais ou menos, você não consegue enxergar totalmente. Ele fala, olha, agora nós estamos vendo mais ou menos, não estou enxergando direito. Conheço em parte, mas eu conhecerei plenamente, da mesma forma como eu sou conhecido. Ele está falando de quem? De quando vier aquele que é perfeito. Quando aquele que demonstra o amor perfeito vier, aí eu vou entender perfeitamente. Aí eu vou compreender qual é o amor de Jesus. Versículo 13. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor. A fé é a certeza de alguém que me salvou do passado. Eu tenho fé que alguém me salvou. A esperança é a certeza de alguém que me salvará, que vai me salvar no futuro. E o amor? O amor é o elo perfeito que liga tudo isso. É o que está presente hoje. É o que vai permanecer. É aquilo que Jesus demonstra para nós. Desde o passado até o futuro, ele vai permanecer neste amor. O amor constante. E é neste amor que nós devemos permanecer como igreja. Esse elo perfeito que nos une. Você pode estar sentado aí do lado dessa pessoa, tão próximo, mas com o coração totalmente distante dela, por falta de amor. Você pode fazer muitas coisas, mas se a intenção do coração não é amor, não vai valer nada. Vai continuar o vazio no seu coração. E por muitas vezes nós somos ensinados a praticar um amor que não é esse, não é o amor bíblico, não é o amor que se entrega, não é um amor que coloca tudo o que eu tenho, mas é só com amor, quando você faz o seu trabalho no dia a dia, e talvez você olhe assim e fale, poxa, eu nem ganho tanto dinheiro, mas só com amor, que você vai ser totalmente satisfeito, de saber que o seu trabalho está auxiliando alguém. É só com amor que você vai lá na cozinha e fica lá, pega a cebolinha e fica cortando lá a cebolinha, chorando, e coloca comida no prato, e ninguém vai agradecer por aquilo, mas só com amor que você se sente satisfeito e pleno com aquilo.
Só com amor, mãe, você vai acordar 3 horas da manhã, uma criança vomitando na cama, e limpar aquela criança, e limpar a cama, tentar acalmar a criança. É só com amor que você vai se sentir satisfeito. Só o amor que nos deixa totalmente plenos. Só com o amor, você que trabalha com obras, vai sentir satisfação colocando tijolo em cima de tijolo, não pelo seu salário, mas porque você sabe que vai ser um lugar bom para alguém. A minha pergunta é: nós amamos desse jeito? Nós conseguimos amar desse jeito? Eu já tenho a resposta é não. Ninguém aqui consegue amar com esse amor tão profundo, enraizado. Sabe por quê? Porque ainda nós vemos um reflexo, ainda nós não sabemos muito bem, nós queremos entender, mas nós podemos começar a praticar esse amor. Quando nós dizemos que nós amamos a Deus, como que é amar a Deus? Já parou para pensar nisso? Como é que eu mostro que eu amo a Deus? Porque muitas vezes nós pensamos que amar a Deus talvez é estar na igreja e levantar a mão, cantar bonito, para quem consegue cantar bonito. Abraçar as pessoas, estou amando a Deus, olha só, estou erguendo minha mão aqui, estou cantando, lindo. Mas não há nada que eu possa ofertar para Deus que Ele já não tenha. Não há nada. Eu não posso entregar alguma coisa que Deus não tenha. Falo, nossa, Deus, entrego todo o meu louvor. Se eu não entregar, Deus continua sendo Deus. Mesma coisa, não vai aumentar a glória de Deus. Ele continua sendo pleno, totalmente. Então, como é que eu posso amar a Deus? E aí que está o mais interessante, né? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus vem com um mandamento que ele sacramenta tudo isso. Ele fala, pessoal, vocês estão olhando na lei aí, como é que ama a Deus, como é que faz as coisas. Eu vou dar um mandamento para vocês, tá? João capítulo 15, versículo 12. João 15, 12. Jesus acaba com a discussão dizendo o seguinte, olha, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Agora subiu o nível, hein? Pessoal, não fica olhando aí, não fica nas regrinhas, não. Faz o seguinte, ó. Vocês viram o meu exemplo, né? Amem-se uns aos outros como eu amei vocês. É esse tipo de amor que nós devemos entregar para as pessoas. Como que nós podemos mostrar que nós amamos a Deus? Deus escolheu ser amado no próximo. Deus escolheu ser amado no outro. Sabe como eu posso demonstrar um grande amor por Deus? Amando o meu próximo. Amando as pessoas que estão ao meu redor. E como Jesus nos amou? Como é que foi o amor de Jesus? Ele veio, ele se entregou, ele instruiu, ele cansou, ele curou, ele abraçou, ele chorou, ele se sacrificou, e pessoas cuspiram nele, e ele disse, perdoa. E enquanto as pessoas batiam, e açoites, 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 e ele dizia, é por você, eu te amo. É esse tipo de amor que nós devemos ter pelas pessoas. Jesus poderia simplesmente olhar para todo mundo na sua crucificação, falar, quer saber, não quero mais nada aqui. Ele podia gritar lá, Shazam, e cair um raio na cabeça de todo mundo. Mas não foi isso que ele fez. Ele olhou para as pessoas e disse, está consumado. O que eu vim para fazer aqui, eu fiz. Que foi amar vocês. E aí eu venho para 2023, começando o ano, e eu vejo que o que a igreja mais perdeu
foi essa característica de amar ao próximo. E a Bíblia diz que nós vamos ser conhecidos por sermos discípulos de Jesus se tivermos muito dinheiro, é isso? Vamos ser conhecidos por sermos discípulos de Jesus se cantarmos bonito. Vamos ser conhecidos por sermos discípulos de Jesus por termos muito conhecimento. A Bíblia diz que nós vamos ser conhecidos por sermos discípulos de Jesus se amarmos uns aos outros. O meu desafio para você hoje é ame. Talvez tem muita coisa, muita mágoa, muito rancor, muita ira guardado. Eu quero que você deixe tudo isso em 2022. Passou. Ou talvez você está sentindo um vazio muito grande, você já fez suas metas e você fala, poxa, eu estou conseguindo, olha só, eu estou chegando nas minhas metas, estou guardando dinheiro, estou pagando minhas dívidas, eu estou emagrecendo, eu estou conseguindo minhas metas, mas ainda assim eu não sinto tudo aquilo que eu preciso. E o meu desafio para você é ame. Chega na sua casa, dá um abraço nas pessoas que você ama. Sabe aquelas pessoas que você falou assim, eu vou mandar Feliz Ano Novo? Ninguém fala comigo, pessoa arrogante. Arrogante é você, manda mensagem. Manda mensagem para todo mundo. Mostra o amor de Cristo. Seja você o padrão do amor. Para que outras pessoas possam conhecer quanto Jesus tem influenciado as nossas vidas. O altar vai estar aberto para você fazer a sua oração, para você pedir esse amor, se você ainda não conhece o amor de Cristo, se você ainda não entregou o seu coração para Ele, você pode vir aqui, nós vamos orar por você. Ou se você já entregou e fala assim, poxa, eu preciso amar mais. Eu preciso amar a minha família, os meus filhos, os meus pais. Olha, quanto tempo que eu não mando mensagem para minha avó. Ou eu preciso amar mais os meus irmãos e às vezes eu venho na igreja e eu não converso com ninguém, eu quero sair, ou então eu não me preocupo muito com a vida das pessoas. Eu quero perguntar hoje, como é que você está? Você está bem? Hoje é o dia para você falar isso com Deus. Então vamos orar mais uma vez? Que o Senhor esteja entre nós, ó Pai, nos abençoando, nos trazendo a instrução, quão grande é o seu amor. Ajude-nos, Pai, nos capacita a amar de verdade, sem inveja, sem ira, sem rancor, sem ressentimentos. Ajude-nos, Pai, a suportar muita dor, muito sofrimento. Ajude-nos, Pai, a crer no perdão, na reconciliação. Ajude-nos, Pai, a olhar para o seu padrão de amor e orar com compaixão para as pessoas que estão ao nosso redor. Ajude-nos, Pai, a não ter competição entre nós, mas que possamos juntos seguir para o mesmo alvo, que é completar o seu reino, Pai, com mais e mais pessoas que reconhecem que nós estamos no caminho certo, simplesmente porque nós entregamos o nosso coração. Amor é ter a intenção de fazer o que é bom e fazer o que é bom. Que o Senhor esteja conosco durante esse ano, Pai, independente do que vai acontecer aí fora, independente das frustrações que nós temos, das nossas metas, mas que, apesar de tudo, Pai, mesmo quando nós sofremos, mesmo quando nós batalhamos, nos cansamos, nós ainda vamos chegar no final de 2023 felizes, não mais vazios, não mais ocos, não mais cheios de conhecimento, mas vazios por dentro, porque nós estaremos cheios do teu amor. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer,
eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Cante. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.